Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim é uma honra, a honra toda minha, na verdade, estar aqui. Obrigado, pastor Leandro, pelas palavras. Para quem não sabe, eu sou cria aqui de Piraquara. Toda a minha adolescência, início da minha vida adulta, eu morei aqui no Guarituba, pertinho aqui da igreja, ali na rua São José. Eu tenho um carinho muito grande por Piraquara. Minha mãe, aliás, passei a tarde ali com ela, nesse Dia das Mães. Aliás, a todas as mamães aqui, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu estava ali, até poucas horas eu estava ali. Então, eu tenho um carinho muito grande por Piraquara. Sempre que eu venho aqui, sempre sou muito bem recebido, me sinto em casa aqui. E para mim é uma honra estar aqui, podendo compartilhar a palavra nesse domingo com vocês. E nessa noite, eu quero falar com vocês, irmãos, compartilhar uma palavra sobre como cultivar uma identidade saudável. Nós estamos falando lá na Alcance Pinhais, o tema desse mês é sobre identidade, sobre termos uma identidade saudável em Deus. E ontem eu compartilhei essa mensagem nos jovens, o Senhor se moveu de uma maneira sobrenatural e confirmou no meu coração para compartilhar com vocês a mesma mensagem. E eu creio, irmãos, que como igreja, como cristãos, como corpo de Cristo, nós precisamos desenvolver todos os dias no nosso relacionamento com Deus, cultivar no nosso relacionamento com Deus uma identidade saudável. Saber quem nós somos é fundamental para desenvolver aquilo que Deus tem para nós. Você acredita nisso? Fala para o irmão que está do seu lado, então. Hoje, você vai sair daqui, sabendo ainda mais quem você é em Deus. Irmãos, isso faz uma diferença absurda para o nosso trabalho, no nosso casamento, na forma como nós criamos os nossos filhos, na forma como nós lidamos com o ministério. É fundamental para nós, irmãos, saber quem nós somos em Deus, e eu quero compartilhar sobre isso com vocês essa noite. Agora, como que a gente faz então para cultivar uma identidade saudável? Eu quero começar respondendo o que é uma identidade saudável. Eu preparei aqui alguns slides, eu quero ler junto com vocês. O que é uma identidade saudável, então? Uma identidade saudável, em primeiro lugar, é a capacidade de compreender e aceitar quem você é sem comparação. É saber quem você é, como você age, como você se relaciona, sem precisar se comparar com outras pessoas. É aceitar, ter alegria em quem você é, no lugar que você está, com as coisas que você tem, sem precisar olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa é a primeira definição. A segunda é a habilidade de definir metas e valores e viver de acordo com eles. Uma identidade saudável é isso, é você estabelecer metas, estabelecer valores para a sua vida, se dedicar para cumprir esses valores, essas metas e viver de acordo com isso. Tem mais uma definição. Significa também ter uma autoestima no lugar certo, nem mais, você não pensar nem mais e nem menos de você, e lidar com as dificuldades e desafios sem se sentir sobrecarregado. Tem mais uma definição? Foram todas as definições. Agora, está vendo esse amigo feliz ali? Esse amigo feliz, ele buscou no mundo as respostas para desenvolver aquelas características que eu coloquei ali. O mundo, ele vai trazer resposta para nós. Aliás, se você colocar aí no seu smartphone, entrar na Amazon, e você procurar nos livros mais vendidos, os livros mais vendidos vão ser sobre temas de autoajuda. Porque o mundo, ele tenta nos responder quem nós somos. E quando você vai buscar essa resposta no mundo, o que o mundo vai responder sobre desenvolver uma identidade saudável? O mundo vai dizer para você que você é suficiente. O mundo vai dizer para você acreditar em si mesmo. O mundo vai dizer para você seguir o seu coração. O mundo vai dizer para você viver os seus sonhos. Vai dizer que o que importa no final de tudo é ser feliz.
E ele vai dizer também: viva a sua verdade. Agora, todas essas coisas que a gente busca no mundo, na verdade, meus irmãos, são respostas que têm a idolatria como fundamento. Essas respostas que o mundo dá, esses caminhos que o mundo dá, na verdade tem um fundo de idolatria como fundamento. Essa não é a resposta bíblica para se desenvolver uma identidade saudável. Tem dois pensadores que eu gosto muito, que eu leio muito sobre eles, e eles nos dão uma ideia aqui do que nós vamos trilhar como identidade saudável nessa noite. A primeira é o Tim Keller. Pode colocar o próximo slide. Tim Keller, ele é um pregador da nossa geração, ele é um pastor que eu gosto muito, indico muito para você ler o material que esse homem de Deus tem. E ele vai dizer em um dos seus livros o seguinte: se eu e você buscarmos algo criado que nos dê significado e esperança, a felicidade que apenas o próprio Deus pode dar, esse algo finalmente falhará e partirá o nosso coração. Tem um pensador, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele vai dizer o seguinte, fizestes no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O que esses homens de Deus estão dizendo para nós? Eles têm um fundamento bíblico para dizer que a resposta para uma identidade saudável está em Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós vamos saber quem nós somos. Então fala para a pessoa que está do seu lado: e quando você conhecer mais a Deus, mas fala com fé, irmão, quando você conhecer mais a Deus, você vai saber quem você é de verdade. Então, para se conhecer, meus queridos, para olhar no espelho e ficar feliz com o que você vê, você precisa primeiro abrir a sua Bíblia. Você primeiro precisa conhecer a Deus, porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos melhor. E à medida que nós nos conhecemos melhor, à luz de Deus, você vai saber o que você precisa fazer. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está angustiado com alguma coisa, se você está triste, se você está sobrecarregado, se você tem uma imagem angustiada sobre você, se a sua autoestima não está legal, se você tem andado até pisando na depressão, se você não está feliz com os resultados da sua vida, deixa eu dizer para você, essa noite é uma noite onde Deus, Ele quer iluminar os seus caminhos a partir de você mesmo. Você crê nisso? Porque existe uma resposta de Deus para nós, a partir de nós, que Ele quer nos dar à medida que nós o conhecemos. À medida que você conhece a Deus, você se conhece melhor. E à medida que você se conhece melhor, à luz de Deus, você vai saber o que você precisa fazer. Às vezes, meus irmãos, você pode estar fazendo algo que Deus não pediu para você fazer. Você está tentando provar para pessoas, para o mundo e para você mesmo que você é bom em algo, e Deus está dizendo para você: não precisa, você não precisa provar nada para mim, você não precisa provar nada para os outros. Mas também pode existir circunstâncias e situações que tem coisas que você precisa começar a fazer. Mas de repente você não tem forças para isso, ou você não tem um discernimento necessário para isso. Essa inversão de valores, eu creio que Deus quer mudar nas nossas vidas nessa noite também. Você crê nisso? Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler um texto então para nos dar destino, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o versículo 6 do capítulo 8. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8, no versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Eu vou repetir. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem
e por meio de quem também nós existimos. Qual que é o contexto aqui, meus irmãos? Paulo está falando de um povo que consagrava os alimentos a deuses antes de comer. Existia ali a igreja a qual Paulo estava discipulando, existia na cultura idólatra daquele povo um hábito de consagrar os seus alimentos a deuses antes de comer. E isso estava causando um certo problema na igreja, e Paulo estava então corrigindo esse povo e dizendo: não existem deuses, existe apenas um Deus que nós cremos. E ele estava então discorrendo sobre essas verdades, mas nesse versículo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala 3 verdades absolutas e imutáveis sobre Deus. E quando você descobre na Bíblia, meus irmãos, existem inúmeras verdades absolutas, imutáveis sobre Deus. E quando você olha para essas verdades, essas características que mostram quem Deus é, você vai descobrir quem você é. Cada verdade declarada na palavra de Deus sobre Ele mesmo vai dizer uma verdade sobre você. E nessa noite, então, à luz desse versículo, nós encontramos 3 verdades absolutas sobre Deus que vão dizer quem nós somos também. Eu quero colocar aqui. Nós vamos encontrar nesse versículo que Deus é Criador e por isso nós somos criatura. Deus é Senhor e por isso nós somos servos, como o nosso irmão compartilhou na palavra de oferta, que é a mesma palavra para escravos. E Deus é Pai, por isso nós somos filhos. Vamos repetir comigo? Deus é Criador, por isso nós somos criatura. Deus é Senhor, por isso nós somos servos. Deus é Pai, por isso nós somos filhos. À medida, meus irmãos, que nós conhecemos a Deus por essas características, nós vamos conhecer as nossas características. E aí sim nós vamos poder então desenvolver uma identidade saudável. E por que o tema da minha mensagem é cultivar uma identidade saudável? Porque, meus irmãos, Deus está nos chamando a um processo, a uma vida a ser vivida com Ele. Quando você descobre que é criatura, que é servo, que é filho, então a sua vida começa a ser modificada por essas verdades. Não é uma receita de bolo, não é um miojo que está pronto em 3 minutos, é uma vida a ser vivida. Há um processo a ser estabelecido, há um entendimento para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. Mas eu tenho uma boa notícia: o meu Deus, o seu Deus é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e vai ser o mesmo Deus para sempre. Ele não muda, Ele é fiel. E se Ele está dizendo algo para você, Ele vai sustentar a tua palavra para que ela aconteça na sua vida. Cabe a mim e a você aceitar esse processo. Cabe a nós entender que nós precisamos viver a vida que Deus quer que a gente viva. Cultivar uma identidade saudável. Cultivo está relacionado ao solo. Você prepara o solo, você planta, você rega, você espera aquela planta nascer e você cultiva aquela planta até que ela dê fruto. Para que então o processo possa acontecer novamente. Então existe um cultivo, a nossa identidade precisa ser cultivada, uma identidade saudável precisa ser cultivada à luz do conhecimento de quem Deus é. Então, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar que Deus é Criador, por isso nós somos criatura. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta no Salmos 8. Deixe a sua Bíblia aberta no Salmos 8. Meus irmãos, quem tem carro 1.0 aí? Pode levantar a mão, eu também tenho. Corsinha 1.0, aleluia. Mas eu tive um Uno, quem teve um Uno aí? Não o Uno novo, o Uno antigo, Roots, Uno branco. Só quem teve um Uno branco sabe do que eu estou falando. Quem já foi para a praia com um Uno branco? Eu já fui. E aí você sobe a serra, você sobe a 277 de Uno branco. Imagina que a pista está vazia, e aí você sobe a serra de Uno branco, você engata as marchas lá, e o Uno branco vai. E quando você finalmente consegue engatar a quinta, a quase 100 por hora com o ninho gritando, você chega no viaduto dos Padres, tem um congestionamento. Subindo a serra, teu Uno com 5 pessoas, mais o porta-malas.
Meu irmão, o Uno não foi feito para aquilo. Não é verdade? O Uno não foi feito para subir serra cheio, pelo menos rápido. Ele foi feito para andar no acostamento desse jeito. Não é verdade? Aconteceu um caso comigo, quando eu estava namorando com a Flávia ainda, mais de 10 anos atrás. Eu lembro que a gente foi lá no Shopping Miller, em época de Natal. Pensa, aquele shopping lotado, e eu estava com o meu uninho branco. E aí, para quem conhece o Shopping Miller, quando você vai estacionar nos pisos, você sobe uma rampa assim, ó. E aí tinha uma incircuncisa de uma senhora na minha frente, que estava com um SUV, sei lá quantas marchas, automático, e ela simplesmente me para no final da rampa. E eu de uninho cheio. Imagina o que aconteceu, morreu o meu uninho na rampa. Eu tive que soltar a marcha, graças a Deus não tinha ninguém atrás para fazer o uninho funcionar. Então, meu irmão, eu já passei vergonha com o uninho branco, subindo o morro. O que eu quero dizer com isso? O ninho não foi feito para isso, ele funciona melhor na reta, pelo menos não rápido, né? Ele vai subir devagar, a gente vai forçar, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para você andar devagar. Mas o que eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu e você, assim como o ninho, a gente funciona melhor quando a gente sabe para o que foi criado. Não adianta você querer ultrapassar com o Uno, você tem que ter paciência e andar a 60 por hora. Você tem que saber para o qual ele foi criado. E eu e você, queridos, nós precisamos saber para o que e por quem nós somos criados. Porque quando você tem essa noção dentro de você, quando isso é uma verdade absoluta, quando você sabe por quem e para que foi criado, então você vai funcionar melhor naquilo que você tem que fazer. E nós temos um Deus que nos criou dessa forma. O Senhor que governa todo o universo, que planejou a terra, que planejou o universo como ele é, que planejou todas as coisas criadas, ele decidiu, na sua infinita sabedoria, criar eu e criar você, para um propósito maravilhoso. Você consegue pensar nisso e perceber a grandiosidade disso? Eu e você fomos criados de maneira singular pelo Rei do Universo, pelo Deus que criou todas as coisas, e Ele criou eu e você para um propósito muito bem definido. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que quando nós entendemos para o que fomos criados, a nossa vida vai entrar no lugar certo. E esse salmo, o Salmo 8, que eu pedi para você abrir, ele nos ajuda a refletir como de fato Deus, como o Criador de todas as coisas, coloca a nossa vida em ordem. Aliás, deixa eu dizer trazer uma curiosidade bíblica aqui para vocês. Existem igrejas, principalmente de contexto pentecostal, que o pastor ou a pessoa que está começando o culto, ela vai dizer assim, shalom, não é verdade? Que a shalom esteja com você. O povo de Israel, os judeus, eles acreditam muito nisso, em dizer que a shalom esteja com você. Sabe o que significa shalom? A palavra shalom significa paz, né, de maneira literal, mas para o judeu, o shalom, ele é muito mais do que paz. Quando você fala shalom para uma pessoa, você quer dizer que o Deus de toda a paz coloca em ordem o seu caos. O Deus de toda a paz está aqui nessa noite para colocar o seu caos em ordem. É forte isso, né? Quando nós desejamos a shalom de Deus, nós desejamos que o Deus de toda a ordem, de toda a paz, coloque em ordem o nosso caos. Se a sua vida está em caos, Deus vai colocá-la em ordem nessa noite. E quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos Deus fazendo isso com o salmista. Eu não sei se você tem crises de existência. Quem aqui? Eu sou um clássico melancólico / fleumático. E todo melancólico / fleumático, ele tem crises existenciais. Eu não falo para ninguém, porque às vezes as pessoas falam, você está de mimimi, pastor. Então eu guardo na minha. E eu vou para Deus com as minhas crises existenciais. E eu sempre tenho as minhas crises existenciais, e um dia eu estava com uma delas, eu fui para Deus, e a Deus, a vida, o azar. E Deus me levou para esse salmo. E o Espírito Santo falou assim comigo, Marcelo, abra mão de todas as suas demandas e deixa que eu coloque as minhas demandas dentro de você.
E eu me senti como o salmista escrevendo esse salmo nesse dia, e eu quero que você imagine o salmista escrevendo esse salmo sentado num gramado com o céu à noite e com o céu cheio de estrelas. Eu imagino que foi nesse contexto que ele escreveu esse salmo. E olha, vamos ler juntos ali então, os versículos de 3 a 6 desse salmo. Ele vai dizer: quando eu contemplo os teus céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que deles te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Nesse salmo, nesses versículos aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que o salmista nos ajuda a pensar como criatura diante do Criador de duas formas. Eu quero conversar com você sobre sermos criatura de Deus de duas formas. A primeira forma que o salmista nos mostra, ele nos faz pensar na perspectiva de comparação. Fala comigo, comparação. Ele se compara. Perceba ali nos primeiros versículos, ele vai dizer: quando eu contemplo os céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Você se coloca ao lado da criação tão maravilhosa, tão complexa, e quem somos nós diante de tudo isso? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a pensar: meu Deus, quem sou eu diante da tua criação? E eu comecei a pensar na criação de Deus. Eu trouxe algumas características aqui sobre a criação, para colocar você nesse mesmo lugar que o salmista. Olha só que curiosidades bacanas. Você sabia, meus irmãos, que uma nuvem pode pesar até 500 toneladas? Você consegue imaginar se essa nuvem cai? Eu fico imaginando 500 toneladas de água, não parece, não é verdade? Mas cientificamente é provado que uma nuvem pode pesar 500 toneladas. Existem pelo menos 400 mil espécies de plantas, e nós sabemos de apenas 200, nós nos alimentamos de apenas 200. Tem gente que só 2, né? Alface e tomate. Às vezes uma cenourinha, uma maçã. Mas imagina, meus irmãos, 400 mil plantas criadas pelo Deus de todas as coisas, e o ser humano conhece e come apenas 200. Tem mais informação. Um iceberg, meus irmãos, ele pode abastecer até 1 milhão de pessoas durante 5 anos. Já existem estudos nos Emirados Árabes para desaquecer icebergs para poder fornecer água para o mundo. Porque um iceberg, ele pode alimentar 1 milhão de pessoas durante 5 anos. Quando você olha para as estrelas mais brilhantes, elas ficam a 500 anos-luz de distância da Terra. Então o que você está vendo é só a luz dessa estrela chegando. Porque essa luz, ela viajou 500 anos para que você veja ela. Você consegue imaginar isso? Quando você está olhando para o céu, você não está olhando para uma estrela, você está olhando para a luz que ela está refletindo, e que essa estrela pode ter morrido já. Essa estrela pode ter explodido, mas a luz dela continua viajando, porque ela viaja por 500 anos até poder ser vista. Mais informações. Da meia-noite de hoje até a 1h da manhã, já haviam nascido mais de 11 mil pessoas e morrido mais de 5 mil. Isso é fato, queridos. Quando eu estava preparando essa mensagem, foi de sexta para sábado, e eu fiz essa pesquisa. Eu estava de madrugada terminando a mensagem, e em 1 hora, em todo o mundo, já nasceram 11 mil pessoas, e morreram mais de 5 mil. E aí eu pergunto, às vezes tem gente que continua se achando a última bolacha do pacote? Quem somos nós diante de tanta grandeza? Quem somos nós? Como nós podemos questionar a Deus, que orquestra com as suas mãos todas essas coisas? Quem somos nós, meu irmão, diante desse Deus? Quem é você diante do Criador de todas as coisas? A palavra diz que Ele sustenta o universo com as palmas das suas mãos. A palavra diz que Deus não dorme, mas Ele trabalha enquanto os seus filhos dormem.
quem somos nós diante de tanta grandeza? Então o salmista faz isso, ele se compara, mas o salmista, ele continua refletindo sobre a criação, e ele encontra algo chamado, repita comigo, singularidade. Mais uma vez, singularidade. Porque ele diz o seguinte, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. O salmista está dizendo, eu não sou nada diante das coisas criadas, mas Deus, mesmo eu sabendo que eu não sou nada, Ele decidiu que nós fôssemos um pouco menores do que apenas Ele, e todas as coisas que Ele criou, Ele decidiu colocar sobre o meu e sobre o seu domínio. Você consegue perceber a grandeza disso? Meu irmão, a palavra diz que eu e você somos a imagem e semelhança deste Deus. A palavra diz que no seu DNA não tem só bioquímica, mas no seu DNA tem algo celestial, porque Deus soprou vida em você. A palavra diz que eu e você somos imagem e semelhança desse Deus. Nós nos comparamos com a criação, mas Deus quer dizer que nós somos seres singulares. A única diferença, e a mais bela de todas, que existe em nós para as coisas criadas, é porque nós nos parecemos com Deus, e todas as outras coisas não. E a palavra diz que eu e você fomos criados para dominar sobre essas coisas. Quando eu e você nós entendemos isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos num lugar de proteção, num lugar de cuidado, sabendo que o Criador, Ele orquestra todas as coisas conforme a sua maravilhosa vontade. Meus irmãos, quando o pecado entrou no mundo, ele tirou essa perspectiva do homem. Desde Adão, nós nascemos em pecado, a perspectiva que a gente tinha sobre nós e sobre Deus, ela está errada. Então talvez você esteja pensando aqui que você é fruto de um erro, que você é fruto de um abandono, e de repente, circunstancialmente, isso pode até ser verdade, de repente você foi fruto de um abuso. Quando você nasceu, o seu pai te abandonou, a sua mãe te abandonou, de repente você nem conhece quem é o seu pai e quem é a sua mãe, e essa verdade insiste em gritar dentro de você, que você foi rejeitado e que o fruto disso vai percorrendo a sua vida e isso está te seguindo. Essa de repente é a verdade para a qual você acredita, mas deixa eu falar para você, você não é fruto dessa criação. Você é fruto de uma criação sobrenatural. Deus, na sua infinita e maravilhosa sabedoria, Ele decidiu criar você de maneira singular. E hoje Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. E Ele está dizendo para você assim, você não é fruto do acaso, você é fruto do meu desejo. Deus desejou criar você. E a resposta para o pecado, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, para morrer por mim e por você, para que a perspectiva real de quem Ele é fosse devolvida. Então em Jesus, meu irmão, nós podemos recuperar essa perspectiva de criação correta, e dominar sobre a criação conforme a vontade de Deus. Quem acredita nisso? Sabe, meus irmãos, alguns anos atrás, num processo que Deus estava fazendo de cura na minha vida, eu tive uma conversa com a minha mãe, e a história da minha família, eu nasci num lar bem disfuncional. Meu pai, ele teve um lar mais disfuncional do que eu, a minha mãe também. E na época que a minha mãe ficou grávida de mim, meus pais eles estavam separados. Meu pai pedindo o divórcio para minha mãe. E a minha mãe, uma mulher muito sábia, disse, eu não vou me divorciar de você, porque eu conheço os princípios da palavra. E ela insistiu, ela acreditou. Quando ela me concebeu, quando ela estava grávida de mim, ela se converteu. E o meu pai, ele não queria um compromisso. Quando ele soube que minha mãe estava grávida de mim, eu fiquei sabendo há poucos anos disso, foi um choque para mim, mas uma cura também. O meu pai, ele disse o seguinte para ela, aborta essa criança.
aborta essa criança porque eu quero o divórcio, eu não quero mais nenhum compromisso com você. E minha mãe, graças a Deus, decidiu não abortar. Minha mãe se converteu. E em anos, na minha família, eu fui o primeiro filho a ser apresentado numa igreja evangélica. Meus irmãos, meu pai natural, ele queria que eu não existisse. Mas o meu Pai Celestial tinha um plano muito bem definido para a minha vida. Eu não sei qual é o problema que te alcança, que te persegue. Mas esse problema não é um problema para Deus. Esse problema, na verdade, vai se transformar em bênção para muitas outras vidas que vão olhar para o seu testemunho e dizer, vale a pena servir esse Deus. Meu pai faleceu há mais de 10 anos atrás, a gente não pôde ter essa conversa, né? Ele não pôde pedir perdão. É claro, depois que ele me viu, né, meus irmãos? Depois que ele viu, ele mudou de ideia, ele viu que bebê lindo, né? Mas foi assim que aconteceu. Depois que eu nasci, eu fui uma razão de cura para os dois, o casamento foi reatado. É claro que essa raiz de rejeição, o diabo tentou colocar em mim. Eu tive reflexos disso, eu vou falar sobre um pouco dos reflexos ruins que insistem em nos tocar. Eu tenho que trabalhar isso em mim, a minha autoestima às vezes é tocada por isso. Mas é por isso que nós precisamos sempre nos lembrar quem nos criou. Amém? Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, entenda isso, Deus é criador, nós somos criatura. Em segundo lugar, nós vamos entender que, como o nosso irmão falou muito bem na palavra de oferta, eu e você, nós somos servos de um Deus que é Senhor. Repita comigo, nós somos servos de um Deus que é Senhor. Essa é a segunda característica de Deus que, quando nós conhecemos, nós cultivamos de maneira correta a nossa identidade. Nós temos uma identidade de servos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, por favor. Olha o que diz, 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por um alto preço, está faltando um alto ali. Foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, por 3 vezes no Novo Testamento, nas suas cartas, Paulo ele começou se intitulando como servo. Na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Filipenses e na carta de Paulo a Tito, ele começa dizendo, eu, Paulo, servo do Senhor. Em outras cartas, na maioria delas, ele se intitula apóstolo. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor. Era um título. Entenda uma coisa, quando no Antigo Testamento, quando se escreviam cartas para alguém, nós não estamos lendo livros de Paulo, nós estamos lendo cartas. Paulo escreveu para alguém essas cartas. E o costume da época era o autor da carta mostrar qual era o seu título. As pessoas gostariam de saber, quem é esse cara aí que está me escrevendo? Qual é a posição dele? Qual é o seu título? Vamos ver se eu vou acreditar no que ele está dizendo. Vamos ver se ele tem, se ele tem alguma coisa que ele possa compartilhar comigo de verdade. Quem é você? Então Paulo falava, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para mostrar a sua autoridade. Mas por 3 vezes, a autoridade de Paulo era de servo. Por que isso é importante, pastor? Porque servo, meus irmãos, a palavra servo no grego quer dizer doulos, e é a mesma expressão para escravo. Paulo se dizia como autoridade, eu sou escravo do Senhor. Agora pensa comigo, escravo, essa palavra está acompanhada de abuso, não é verdade? Para nós é um crime hediondo a escravidão, né? Mas na época de Paulo, a escravidão era ruim, obviamente, mas era algo comum na sociedade, tanto que em algumas cartas, Paulo ele vai trazer algumas recomendações para os escravos, porque era comum. Pensa comigo, eu tenho uma dívida com o pastor Leandro, de um terreno, um valor aí de uns 500 mil reais, vou te pagar hoje, Leandro, passo o Pix. Eu tenho uma dívida com o pastor Leandro de 500 mil reais de um terreno que eu comprei dele, e eu não consigo pagar essa dívida. Na época não existia CEPROC, Serasa, não existia lá a pessoa que ia tomar o terreno de mim, não tinha isso. O que as pessoas faziam?
eu vou me tornar seu escravo, Leandro, até que essa dívida seja paga. Era assim que as pessoas faziam. Uma das formas, que as pessoas faziam socialmente na época para pagar as suas dívidas. Eu me colocava debaixo de uma situação de escravo da pessoa. E meus irmãos, essa posição era carregada de abuso. Existia um jugo de escravidão em que o escravo, ele não tinha nenhuma opção. Ele tinha que fazer exatamente tudo o que o seu dono mandasse. Como se fosse um cachorro na coleira. Como se fosse um cavalo no cabresto. O escravo tinha que fazer tudo o que o seu dono mandava. E meus irmãos, Paulo começa a sua carta dizendo: eu, Paulo, escravo do Senhor. Por quê? Se uma palavra dessa é carregada de tanto abuso, por que Paulo coloca isso como um lugar de autoridade? Meus irmãos, porque Paulo entendeu que a vontade de Deus era muito melhor do que a vontade dele. Ele era escravo por amor. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, que isso faz parte de uma identidade saudável, nós seremos escravos por amor de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Agora, meus irmãos, eu não estou falando de uma vontade trivial. Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu faço essa viagem ou não? Será que eu faço essa faculdade ou faço um curso técnico? O que será que eu faço? Será que eu me mudo por uma boa opção de emprego ou continuo aqui? Será que eu decido ficar nesse emprego porque eu tenho uma estabilidade financeira ou eu abro mão para virar empreendedor? Existem essas dúvidas no nosso coração, sim ou não? Existem. Todos os dias a gente pensa: puxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Eu vou para Deus. Amém, nós precisamos fazer isso. Eu creio que nós temos um Deus que pode decidir todas as nossas dúvidas, sim ou não? Mas não é dessa vontade que eu estou falando. É algo muito mais profundo. Paulo entendeu algo muito mais profundo. A vontade de Paulo tem a ver com uma profundidade tão grande, meus irmãos, a ponto dele trocar tudo pelo conhecimento de quem é Jesus. Eu não sei se você sabia disso, mas Paulo, ele tinha tripla cidadania, se eu não me engano, dupla ou tripla cidadania. Ele era um cara muito inteligente. Com certeza, antes de virar apóstolo, ele era uma pessoa de muitas posses, porque ele era um alto fariseu. Ele tinha um posto designado pelos fariseus para cuidar de várias cidades. Paulo era um cara letrado, Paulo era um doutor, ele era um homem muito inteligente, ele foi criado dessa forma. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele abre mão de tudo isso. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3, versículos de 7 a 8, onde ele comunica isso para nós. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Muitas pessoas leem, só uma pausa ali em Cristo, muitas pessoas leem isso e pensam: Paulo está falando das coisas ruins que ele carregava. Mas não, Paulo está falando das coisas boas que ele tinha. E ele continua: na verdade, eu considero tudo como perda. Essa palavra perda é o mesmo que lixo, esgoto, sujeira, aquilo que a gente dá descarga. Vocês estão entendendo? É isso, essa palavra quer dizer isso, como perda. Por causa do quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A sua vida, meus irmãos, ele decidiu crucificá-la, as suas paixões, os seus desejos, por mais que fossem coisas boas, por mais que fossem coisas lícitas, até as bênçãos que ele recebia, se isso ficava na frente do Senhor Jesus, ele descartava, porque a vontade de Jesus era melhor. Paulo encontrou esse lugar, e é por isso que ele diz: eu, Paulo, escravo do Senhor, servo do Senhor, porque a vontade de Jesus é muito melhor do que a minha vontade. A vontade de Jesus, se formos colocados como servos dele, então o dinheiro já não faz mais diferença, a mágoa já não faz mais diferença, o título já não faz mais diferença, nada do que eu faço faz diferença, importa que ele cresça e eu diminua.
Meus irmãos, não faz diferença se você está cuidando do estacionamento, ou se você está pregando a palavra, ou se você está no ministério infantil. Importa que a igreja cresça. Você entende isso? É nesse lugar de servos que nós temos que estar. Não importa o que você faz, desde que de você alguma coisa seja feita. Não importa o que você está fazendo, desde que de você alguma coisa de Jesus seja feita. E a alegria não está em fazer, mas a alegria é saber que Deus está fazendo algo através de nós. É por isso que a igreja cresce, é por isso que o corpo cresce. Não por causa dos meus dons, mas por causa do dom que Ele me deu. Importa que Ele cresça e a gente diminua. Importa que Ele seja Senhor e nós sejamos servos. Agora, meus irmãos, como na prática a gente entende isso? Porque a gente precisa entender, e a gente só entende quando a gente tem as informações corretas. E eu preciso falar um pouquinho sobre o significado de redenção com você. Quando a gente pensa na palavra redenção, a gente automaticamente pensa, os meus pecados foram perdoados, eu tenho a salvação em Cristo Jesus pela graça. Isso já é muito bom, amém? Mas não é só isso. Não é só isso. Quero te dar um panorama bem rápido. O homem, ele se tornou escravo de Satanás quando ele se rendeu ao pecado. Irmãos, se você não é escravo de Jesus, você é escravo de Satanás. Não existe um meio termo. Não existe. Se não estamos em Cristo, estamos no diabo. É simples assim. Não existe um campo neutro, né? Não existe um lugar onde a gente está esperando para ir para o céu, o purgatório. Isso não existe. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. E o mundo jaz no maligno, porque uma vez no pecado, nós nos tornamos escravos de Satanás. Então quando nascemos em pecado, escravos de Satanás, precisamos ser libertos. É por isso que todos precisam confessar o nome de Jesus para alcançar salvação. Somente pelo sangue de Jesus, somente pela graça que vem de Jesus é que nós podemos ir para o céu. Não são pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pelo sacrifício de Jesus. Foi por isso que Ele morreu. Eu quero ilustrar algo com você. Imagine uma pessoa que cometeu um crime hediondo e ela pegou 30 anos de prisão. É o máximo no Brasil. O camarada pegou 30 anos de prisão e ele cumpriu a sua pena, ele sai, ele vai viver em sociedade novamente, ele tem esse direito. Ele foi perdoado, porque ele cumpriu a sua pena. Mas se ele for em algum lugar pedir emprego, dependendo do lugar, ele não vai conseguir, não é verdade? Por quê? Porque na ficha dele vai constar, ex-presidiário. Ele vai ter uma marca que ele vai carregar para o resto da sua vida, sim ou não? Tem coisas na nossa vida que a gente carrega como marca. Cicatrizes para lembrar de onde a gente saiu. Mas espiritualmente, quando você comete um pecado, e nós cometemos, infelizmente, mas quando nós vamos para Deus e nós pedimos perdão sobre esse pecado, Deus não apenas te perdoa, mas Deus apaga o seu passado. Eu vou repetir. Quando você comete um pecado, e você vai para Deus com o coração arrependido, e você pede perdão para Ele, Deus não apenas te perdoa, Ele joga todo o seu passado no mar do esquecimento. Diante de Deus, a sua ficha está limpa. Isso é redenção, meus irmãos. Foi isso que Ele fez com você. Então de repente você está aqui nessa noite carregando erros do passado. Você cometeu erros, você cometeu injustiças, você fez pessoas sofrerem, ou fizeram isso com você, cometeram injustiça com você, te fizeram sofrer. Isso está acompanhando a sua vida, isso está dizendo quem você é, isso está falando que você é um fracassado, que você é um drogado, que você é um bêbado, que você não vai conseguir, que isso não é para você, porque olha o que você fez no passado, ninguém mais confia em você. Deixa eu falar para você, se você se ajoelhar, se arrepender, confessar que você precisa de Jesus, Ele não vai somente te perdoar, mas Ele vai transformar a sua vida, e a partir de Jesus, tudo se faz novo.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, capítulo 17, que em Jesus todas as coisas se fizeram novas. A Bíblia diz também que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Isso quer dizer que com Jesus todos os dias nós temos um livro branco para recomeçar a escrever e dizer: em Ti eu sou mais que vencedor, em Ti eu vou conseguir, porque o Seu amor é por mim, Você é o meu Senhor, eu sou o Seu servo e eu vou conseguir. Isso é redenção, meus irmãos. Isso não significa de maneira nenhuma que você não vai ter que lidar com as consequências do pecado. Não é disso que eu estou falando. As consequências vão estar lá. Quando a gente comete erros, nós vamos ter que pagar o preço por esses erros, não é verdade? Muitas vezes pela vida toda. Pela vida toda nós seremos lembrados, mas quando você é lembrado disso, isso não te afeta na identidade, isso não te afeta em quem você é, porque o que você é está escondido nele. Você entende isso? Existe uma realidade física, algo que os seus olhos estão vendo. Mas existe uma realidade sobrenatural que os olhos de Deus estão vendo. Nós vivemos por elas. Nós vivemos por elas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, nos diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão, o esquecimento dos nossos pecados. Essa é a verdade sobre o servo do Senhor. A realidade daquele que não está escrito, não está em Cristo, perdão, é ser escravo do pecado. Isso significa ter uma visão centrada em si mesmo, escravo de si mesmo, escravo de mágoas, escravo de ressentimento, escravo da justiça própria, escravo do orgulho. Eu não consigo pedir perdão, eu não consigo me sentir perdoado, e eu entro num círculo vicioso, e eu não consigo sair desse lugar. Mas a realidade daquele que está em Cristo é ter outro dono. Eu não vivo mais sobre essas coisas, eu vivo pelo amor, pela alegria, pela paz, que não depende das circunstâncias. Meu irmão, você não vive à mercê das circunstâncias, você vive à mercê do reino do Espírito, e o Senhor está aqui para nos curar nessa noite. Você pode dizer amém para isso? Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos escravos por amor, abrir mão das nossas vontades pela vontade de Deus, que é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Meu irmão, se você está pedindo algo para Deus há muito tempo e você ainda não conseguiu, procure discernimento para saber se você precisa insistir nisso ou se isso não é da vontade de Deus. Porque às vezes Deus não responde o desejo do seu coração porque não é da vontade dEle. Isso parece ser óbvio que eu estou falando, mas para e pensa comigo. A nossa geração de cristãos, ela usa Deus como um guru. Porque muitas vezes nós temos as nossas decisões tomadas, a gente pede para que Deus abençoe. Você toma uma decisão sozinho e você pede que Deus abençoe a sua decisão. Você não consulta Ele antes de tomar a sua decisão. Mas por tanto amor e misericórdia que Deus tem por nós, Ele não dá esse desejo, porque Ele sabe que esse desejo vai nos destruir. O que nós precisamos fazer é abrir mão das nossas demandas e abrir o nosso coração para as demandas dEle. Eu falo da parte de Deus, meus irmãos, talvez não, com certeza tem pessoas aqui que precisam abrir mão de coisas lícitas, porque isso não é da vontade de Deus para você. O lugar que Deus tem para você é muito melhor. É infinitamente mais abençoado, mais alegre, com mais paz, com mais alegria. Talvez você não consiga ver, porque o nosso relacionamento com Deus começa por fé, amém? Então nós seremos provados para estar nesse lugar. Nós seremos provados até que Deus coloque nas nossas mãos aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Mas sempre existe a fase de plantar, sempre existe a fase de se humilhar, sempre existe a fase de esperar. No reino de Deus, nada acontece ultrapassando as fases, ultrapassando os períodos certos. Então, deixa eu falar para você, som do seu coração, meu irmão, do seu lugar secreto com Deus,
Pergunta para ele, Deus, quais são as coisas lícitas, as coisas corretas, que o Senhor quer que eu desista, que eu abra a mão, porque de repente isso está impedindo de você viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Quando a gente serve a Deus com esse entendimento, meu irmão, tudo que a gente faz ganha um novo propósito, porque Ele é glorificado. Você lembra de João Batista? João Batista estava pregando, ele batiza Jesus Cristo, e depois Jesus começa a exercer o seu ministério, e Jesus passa por ele. João Batista tinha centenas de discípulos. João Batista era o cara. João Batista era o cumprimento de uma profecia, ele era o espírito de Elias. E o ministério dele estava bombando. Milhares de discípulos com João Batista. Quando João Batista olha para Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão lá e sigam ele, não a mim. Importa que ele cresça e eu diminua. É nisso que a gente tem que ter ênfase, meu irmão. Apontar para Jesus e não para nós. Ele é Senhor, nós somos servos. Quando a gente entra nesse lugar e vive como escravos dele, por amor, a vontade dele cumprida nas nossas vidas vai ser infinitamente melhor que a nossa. Amém? Em terceiro e último lugar, repita comigo, Deus é Pai. E por isso nós somos filhos. Fala com fé para a pessoa que está do teu lado isso. Deus é teu Pai. E por isso você é filho dele. Isso também parece algo muito óbvio, mas eu deixei para o final porque é a melhor, talvez a característica mais libertadora da parte de Deus. De todas as verdades absolutas da Bíblia, meu irmão, nenhuma é tão poderosa quanto a gente ser feito filho de Deus. Não existe nada mais poderoso em mim, em você, do que ser chamado filho de Deus. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha o que o apóstolo João diz para nós. Todos quantos o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quando a gente entende isso, quando a gente entra e começa a participar desse lugar, nós somos feitos filhos de Deus, nós participamos da família de Deus como filhos adotados. E meus irmãos, tão impressionante quanto esse fato, é o fato da gente não aproveitar desse lugar com convicção. A igreja está cheia de dois tipos de irmãos, dois tipos de filhos, perdão, o filho pródigo e o filho mais velho. Vocês sabem essa história. O filho pródigo não queria saber do pai porque queria viver a vida como queria. O filho mais velho também não queria o pai, porque ele só queria as coisas do pai. Ele fazia tudo o que o pai mandava, porque ele queria as coisas. Ele fazia na força do braço. A igreja está recheada desses filhos, que representavam os pecadores no contexto de Jesus e os fariseus, os religiosos, querem as coisas de Deus e não Deus. Isso é um retrato da nossa filiação, queremos as coisas do Pai, mas não queremos o Pai. E assim, gente, eu não vou gastar tempo aqui com relação à paternidade terrena, apesar de que a paternidade terrena, ela é uma sombra do que deveria ser a paternidade celestial, né? Nós como pais, nós devemos exercer a paternidade celestial. Nem sempre é assim. Eu compartilhei a minha história, eu creio que a maioria de vocês passou por isso, mas eu não quero gastar tempo falando da paternidade terrena. Eu quero que você entenda, que você saia convicto daqui, que isso precisa ser gerado em nós todos os dias pela palavra de Deus. Isso não é emocional, meus irmãos, isso não depende do seu estado de espírito, não, isso é uma verdade bíblica, e a verdade bíblica está acima de todas as verdades, quer dizer, pseudo-verdades, né? Porque a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Então você precisa entender que você é filho, em Jesus você é filho, se você é filho, você tem lugar à mesa. A palavra diz que o véu foi rasgado, você tem acesso livre ao Pai. Quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus nos ensina a orar. O que Jesus ensina? Pai nosso que estás no céu.
Ele não fala assim: vá, mate algumas cabras, mate alguns bois, mate alguma coisa, rasgue o seu corpo, faça uma penitência e depois vai orar. Não, como você está, com a condição que você está, do jeito que você está, vai para a presença dele e fala: Pai nosso que estás no céu, papai, Pai, eu estou aqui. Ele é o nosso Pai. O que mais a gente pode pedir para Deus, se não sermos conhecidos como seus filhos, meus irmãos? Considerados como filho, não existe honra maior do que essa. Ser convicto dessa verdade muda todas as coisas da nossa vida. Eu não sei qual é a condição que você está hoje, como essa verdade fala ao seu coração, né? Quais verdades têm acompanhado a sua vida? Talvez você esteja assombrado pelo passado, como eu disse, por erros, por pecados, por erros que cometeram com você. Talvez a dor do abandono, da rejeição. Quando eu falo pai para você, causa uma repulsa, mas eu quero que você descubra também que o nosso Pai Celestial não é como o nosso Pai terreno, e nunca vai ser. Eu quero dizer que isso não tem poder sobre a sua vida, meu irmão. Existe uma música, uma canção de uma banda, um grupo, uma dupla de dois irmãos chamados Os Arrais. Quem conhece Os Arrais aí? Tem alguém? Ah, glória a Deus. E eu não vou cantar aqui, tá, irmão? Não vou cometer essa gafe. Mas tem uma música deles que, no meu tempo de devocional, ela aquece demais o meu coração. E ela diz o seguinte, ó. A música se chama Mais, dos Arrais. Ela diz: eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi, e me chama de amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Onde você estava? Onde você está? Deus quer nos encontrar. Deus quer te encontrar como Pai, quer mudar a sua vida a partir dessa perspectiva. O Pai é um lugar de segurança, o Pai é um lugar de direção, o Pai é um lugar de alívio, o Pai é um lugar de correção. Pai, a presença do Pai é um lugar seguro, meus irmãos. E por mais que você teve uma experiência ruim com o seu pai terreno, você precisa encontrar esse lugar com o seu Pai Celestial. Eu queria chamar o ministério de louvor para me ajudar. Eu quero terminar dizendo duas verdades sobre ser filho de Deus, que você precisa entender. Preste atenção nisso. Existem duas verdades que como filhos nós precisamos viver. A primeira verdade, como filho você precisa viver, saber que você tem, repita comigo, é privilégios. Quem gosta de privilégios? Quem gosta de privilégios? O filho tem privilégio. Quem tem filho pequeno aí? Até 5 anos de idade. Um pouquinho mais, né? As mães têm bebês até 20 anos às vezes. Mas até os 4, 5 anos, é difícil a gente brigar com os filhos. Eles têm privilégios. E eles precisam saber que eles têm privilégios. Sabe, meus irmãos, um dos maiores medos que eu tinha na vida, um dos maiores sonhos que eu sempre tive era ser pai. Isso fica para uma outra palavra, se o pastor Leandro me convidar. Mas eu tenho um testemunho, né, sobre eu era estéril. Eu não podia ter filhos. E eu sempre tive um sonho de ter filho. Eu não vou me aprofundar por causa do tempo, mas fica para uma outra, tá? Enfim, eu tenho 2 filhos hoje, para a glória de Deus. O Benício tem 3 anos e a Olívia tem 4 meses. E um dos maiores medos que eu tinha na vida, por conta do que eu recebi do meu pai, era não saber dar amor para os meus filhos. E, irmãos, eu fiz até terapia por causa disso. Mas tem uma coisa que hoje, graças a Deus, Deus me curou. E o Benício, de 3 anos, e a Olívia, óbvio, mas o Benício sabe. Ele sabe que ele é amado pelo pai dele.
porque eu não tenho vergonha, e eu não tenho nenhum problema em dizer, eu perco as contas de quantas vezes eu digo todos os dias para ele: filho, o papai te ama, filho, eu te amo, filho, você é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. O ego do Benício é inflado assim, porque ele sabe que ele é amado. Eu não tive isso, mas eu faço questão de dar para o meu filho. E Deus, Ele diz isso para você todos os dias: você é amado, você é amado, você é amada, você é amada, você é amado. A ponto dele mandar o seu único filho para a cruz para morrer por você. Eu não consigo nem ver meu filho tropeçar, quanto mais dar ele para morrer por alguém. Mas Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Isso é amor. Não é um amor de novela, não é um amor que acaba, não é um amor indiferente, é o amor de Deus. Isso é amor, amor sacrificial. Você tem privilégios, o véu foi rasgado, você tem acesso livre, você tem lugar na mesa. Deus, Ele não se importa com você pelas coisas que você faz, Ele se importa porque você é filho. O filho não precisa agradar o pai para ser amado. Estou falando a verdade? O teu filho não precisa te agradar para ser amado. Você fica bravo com ele, às vezes corrige, mas você ama, desesperadamente você ama. A palavra diz que o pai terreno às vezes faz as coisas erradas, mas mesmo assim ele não está disposto a dar uma pedra para o seu filho como alimento. Quanto mais o nosso pai, que está no céu e olha para você todos os dias. Então eu quero dizer que você tem privilégios, você tem o amor de Deus, você pode entrar na presença dEle sem medo, sem receio, porque tudo aquilo que te separava dEle, o pecado já foi vencido na cruz. Nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos estimados, e não por aquilo que a gente faz ou deve fazer, mas pelo que Jesus fez, meus irmãos. Tudo aquilo que nós precisamos Ele já fez. A gente costuma dizer lá na igreja que a bênção não é algo que a gente corre atrás, a bênção é um lugar que a gente vive. E se você não foi abençoado, é porque você não precisa dessa bênção. Você entende isso? A bênção é um lugar que você não corre atrás, a bênção é um lugar que você se posiciona. Eu vivo, eu sou abençoado, eu não preciso de nada. Em Jesus eu tenho todas as coisas, porque eu sou filho. Agora, além do privilégio, repita comigo: filho tem responsabilidades. Mais forte: o filho tem responsabilidades. Sabe, meus irmãos, por mais que eu ame o Benício, eu não quero que ele seja criança para sempre. Aliás, por amar ele, eu não quero que ele seja uma criança infantil para sempre. Eu criei o Benício para o mundo. Eu quero que ele seja autônomo, eu quero que ele seja responsável, eu quero que ele saiba tomar as decisões corretas, eu quero que ele seja íntegro, eu quero que ele fale a verdade, eu quero que o Benício trabalhe, eu quero que o Benício guarde a santidade e a pureza dele, eu quero que um dia ele seja homem e siga a sua vida, como homem de Deus, como pai. Eu vou viver a minha vida em função disso, porque eu quero que o meu filho seja responsável. Deus quer que os seus filhos sejam responsáveis. Deus não quer ver os seus filhos vivendo na infantilidade. Deus quer que seus filhos sejam autônomos. E a maior responsabilidade que eu e você temos diante de Deus é o primeiro mandamento com promessa: honre o seu pai e a sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Obrigado, irmã. Como você honra o seu Pai Celestial? Nós não podemos agradar a Deus como Ele merece, nós nunca vamos conseguir, mas nós devemos honrá-lo, porque Ele merece. E como filhos amados, Ele espera que esses filhos sejam responsáveis. Toda a nossa vida, todas as coisas que a gente faz na nossa vida, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério, de acordar ao levantar, do comer ao ir no banheiro, tudo que a gente faz, a Bíblia diz que é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz demanda honra a Deus. Filhos amados são filhos responsáveis.
Deus está derramando isso sobre as nossas vidas nessa noite. Ele olha para você, Ele diz: filho, filha, eu te amo, eu quero criar você para ser responsável. Eu quero que você vá por aí sabendo quem você é, sabendo que você é criatura, eu te criei. Eu quero que você seja servo, escravo por amor, mas saiba, você é meu filho. Você tem lugar à mesa e você pode ser responsável em tudo que você fizer. Sabe, meus irmãos, no final do capítulo 1 de João, é o momento que Jesus chama os seus primeiros discípulos. E os discípulos de Jesus, os pais da igreja, foram que fizeram e aconteceram. Jesus só deu o start. E ele até falou: em meu nome vocês farão coisas maiores ainda. Ele chamou esses homens imperfeitos, incompletos. Mas a primeira coisa que Jesus fez antes de chamar esses camaradas de discípulos foi chamar de filho, filhinhos. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, você é. Antes de fazer, você é. Uma identidade saudável não se baseia no que faz, se baseia em quem é. E nessa noite eu quero dizer: você é criatura de Deus, você é servo de Deus, e você é filho de Deus. Isso muda toda a sua vida. Vamos nos colocar em pé. Pai amado, nós estamos na Tua presença, e eu clamo pela Tua visitação aqui. Eu comuniquei a Tua palavra, como o Senhor colocou no meu coração. Eu sou imperfeito, incompleto, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo, e eu oro para que a Tua palavra seja eficaz pelo poder do Seu Espírito agora. Eu coloco a vida dos Teus filhos, das criaturas da Tua mão, dos Teus servos nessa noite, Deus. Eu coloco a Tua igreja diante de Ti, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu oro por cura, por direção. Eu oro para que o Senhor intervenha sobre as nossas vidas, apagando toda mentira, Senhor. Toda mentira, Senhor, colocada pelo diabo, pelo mundo, pelas circunstâncias, por coisas que muitas vezes nós acreditamos. Deus, por anos, Deus, as mentiras, elas servem como fundamento na vida das pessoas, e a gente constrói as nossas vidas em cima de uma baixa autoestima, de erros do passado, de pecados que cometeram conosco e que nós cometemos, e a nossa identidade muitas vezes é uma mentira, Deus. Temos medo, Senhor, temos vergonha, temos ansiedade, Senhor. Nós temos medo de falar em público, Senhor. Temos dificuldade de exercer paternidade, temos dificuldade de sermos bons maridos, de sermos boas esposas, temos dificuldade, Senhor, em sermos bons filhos, porque estamos olhando para o lugar errado. Mas nessa noite, Deus, eu oro, abre os nossos olhos, Deus, cura-nos, Deus. Espírito Santo do Deus vivo, tenha liberdade sobre nós, cura-nos, Senhor, da mentira. Oh Deus, nós clamamos pela Tua visitação, cura-nos, 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 Espírito Santo. Oh Deus, nos ensina a cultivar uma identidade saudável em Ti, como criaturas, como servos, como filhos. É o Senhor que define a nossa identidade, não é o mundo, não é o abandono, não são os vícios, não é a pornografia, não é a homossexualidade, não é o crime. Não, é o Senhor Jesus. O Senhor aceita-nos como nós estamos, para mudar quem nós vamos ser. Nós Te glorificamos nessa noite, clamamos: vem, Senhor, vem, Senhor. E menos de
eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez hoje nesse lugar, Senhor. Te engrandecemos, Senhor, te louvamos, Senhor, que a nossa identidade está firmada em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mudança. Obrigado, Senhor, pelo agir do Senhor. Te damos honra, Senhor, porque sabemos quem somos em Ti. Sim, Deus. Pai, que essa palavra possa tocar, Pai, remoer em nossos corações durante essa semana, durante esse mês, Senhor. Oh Deus, que quando, Pai, a incerteza da vida vier sobre as nossas mentes, Senhor, nós possamos se lembrar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, que cada um hoje, Pai, que escutou, que está nesse lugar, aqueles que nos escutaram, estão nos vendo pela internet, Senhor, oh Deus, sejam tocados, ministrados, Senhor, de uma forma sobrenatural, Deus. Esse é o nosso desejo, Jesus. Em nome de Jesus clamamos. Amém, amém. Quem foi abençoado aqui? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Aleluia. Amém. Que palavra abençoada, pastor. Já vai ficar nas minhas top 5. Amém? E ó, você viu que ele falou que ele tem, né, uma outra palavra aí. Então já vamos sugar mais do pastor Marcelo. Amém? O pastor Marcelo tem nos abençoado aqui. Ele está dando módulo, né, sobre o panorama do Antigo Testamento aqui nas segundas-feiras aqui na igreja. Tá? Então é uma benção poder aproveitar do pastor Marcelo esse tempo maravilhoso. Amém? Vamos orar encerrando então esse culto. Amém? Curva sua cabeça. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que foi feito aqui hoje. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Marcelo, pela sua família, Senhor, pelo seu ministério, Senhor. Oh Deus, leva eles, Senhor Jesus, a lugares mais profundos, Deus. Eu oro em nome de Jesus, que o ministério do pastor Marcelo, Pai, possa alcançar proporções gigantescas, Senhor. Oh Deus, eu creio, Pai, no agir do que o Senhor está fazendo através da vida do pastor. Oh Deus, que ele possa alcançar as nações, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, levá-los, Pai, oh Deus, ao nível maior, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Deus, nós oramos, Pai, agradecemos, Senhor, a disponibilidade, Pai, o tempo que Ele esteve aqui conosco, está aqui conosco, Deus, abençoa-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada sobre nós. Oramos, Pai, te agradecemos pela vida do Dirceu, Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque nós vemos a mão do Senhor sobre ele, guardando, cuidando, Senhor. Obrigado, Jesus, por aqueles que o Senhor tem nos colocado, oh Deus, nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida, uma semana abençoada. Não esqueça, quinta-feira nosso culto, né? E as células, se você deseja participar de uma célula, pode nos procurar, que é um prazer. Amém? Deus abençoe sua vida.